Eu quero fazer uma brincadeira de associação de palavras com vocês. A associação de palavras eu vou colocar uma palavra ali e eu quero que vocês me digam o que vem à mente de vocês quando vocês leem essa palavra, ok? Veem essa palavra, ouvem essa palavra. Quando você ouve uma pergunta como essa, o que é um brasileiro? O que você vai responder? Um brasileiro é alguém que nasce onde? Ok? O que é um argentino? Não é o nosso inimigo. O que é um argentino? É alguém que nasce na Argentina. Eu sei que muitos aqui gostam de café. O que é uma cafeteria? É um lugar onde nós compramos café. Tem alguém com calor aqui nesses últimos dias? Não, né? Então é fácil da gente responder isso. O que é uma sorveteria? Lugar onde vende sorvete. Muito bom. Eu quero mostrar uma palavra para vocês. E quero que vocês também respondam nessa mesma dinâmica. Eu sei que é fácil de associar. Quando você ouve essa palavra, o que é que vem na sua mente? O que é um cristão? Já não é tão fácil assim, né? O que é um cristão? Sabe, essa é uma palavra que traz uma infinidade de conceitos, não é mesmo? Tenho certeza que se eu perguntar para 10 pessoas aqui, ou pedir para 10 pessoas aqui definir rapidamente o que é um cristão, nós não chegaremos ao mesmo conceito ou à mesma resposta como a pergunta de o que é uma sorveteria. Porque essa palavra cristão carrega culturalmente uma infinidade de conceitos. Tenho certeza que se amanhã alguém nos parar na rua e perguntar: ei, você é um cristão? Respostas diferentes também surgirão. Por exemplo, muitos de nós talvez responderemos assim: sim, sou um cristão. Outros, da seguinte maneira: sim, eu sou um cristão, mas o que é que você quer dizer com isso? A gente responde perguntando novamente. Ou ainda, alguns de nós responderemos assim: eu sou cristão, mas eu não sou cristão como aquele grupo de cristão. Porque esse é um negócio que carrega de fato uma infinidade de significados, de conceitos, de imagens que vem na nossa mente. O que é um cristão? E é interessante que essa palavra, cristão, que nós estamos acostumados a utilizar, nós nos autodenominamos assim, na verdade, eu sou um cristão. É interessante perceber que Jesus nunca chamou os seus seguidores de cristão. Ou ainda, os primeiros seguidores de Jesus, narrado nos Evangelhos, narrado no Novo Testamento, nunca eles se tratavam como cristãos. A primeira vez que aparece a menção dessa palavra, dessa classificação para algum seguidor de Jesus, foi muito tempo depois, inclusive, de Jesus ter vindo, andado com algumas pessoas, ele ter sido crucificado, ressuscitado e depois voltado para o Pai, é que aparece essa palavra ou alguém chamando um seguidor de Jesus de cristão. É uma palavra que aparece muito pouco nas Escrituras. Se você procurar na Bíblia, você vai encontrar poucas menções dessa palavra se referindo a algum seguidor de Jesus. Veja, eu quero trazer esse texto de Atos 11, 26, que é onde pela primeira vez os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E qual é o contexto no qual pessoas chamam aqueles que se dizem seguidores de Jesus como cristãos? É num contexto pejorativo. É num contexto, na verdade, de crítica, de chacota. As pessoas, elas olhavam para os seguidores de Jesus e a forma delas denegrirem a imagem dos seguidores de Jesus era chamar aquelas pessoas de, eles acham que eles são os pequenos cristos, são os cristos pequenininhos. Num tom pejorativo, porque sempre os seguidores de Jesus, eles se relacionavam uns com os outros e eles se conheciam e chamavam uns os outros de discípulos e não de cristãos. A nossa ideia não é que a gente saia daqui dizendo assim: agora a gente não pode mais falar que nós somos cristãos, que não é isso. Mas é importante a gente saber que Jesus nunca chamou
nenhum seguidor dele de cristão, e nem mesmo no contexto neotestamentário, no contexto daqueles que estavam mais próximos historicamente de Jesus, eles se relacionavam uns com os outros, chamando-os de cristãos. Então, é importante nós, ainda estamos no início do ano, né? Nós acabamos uma série extremamente relevante para o bom andamento do nosso ano, e a gente quer, como igreja também, como pastores, passarmos esse mês de fevereiro entendendo, dialogando acerca do verdadeiro significado, muito do que o pastor Ricardo acabou de falar aqui, sobre a nossa vida, de forma dinâmica, real, profunda, com a vida de Jesus. Com isso que nós estamos, domingo após domingo, dispondo as nossas famílias, o nosso tempo, estamos envolvidos aqui. O nosso interesse com essa série é que vocês entendam que o Cristo, ele sempre se relacionou com aqueles que decidiram seguir, que foram convidados para segui-lo de discípulos. E a palavra discípulo, diferentemente da palavra cristão, não tem muitas definições. Não tem muitos conceitos. Independente da língua. Independente se é no grego, se é no inglês, se é no português, a palavra discípulo tem a ver com aprendiz. Tem a ver com um seguidor, tem a ver com um aluno. Esse é o significado da palavra discípulo. Cristão, a gente pode ficar aqui falando horas e horas sobre definições. Um discípulo é um seguidor. Um discípulo é um aluno. Um discípulo é um pupilo. Um discípulo é um aprendiz. E dentro desse contexto, eu queria instigar uma reflexão que foi crítica para mim ao longo dessa semana. Essa semana, diferente das outras mensagens, eu chamei o pastor David para participar comigo, para eu não ficar em crise sozinho, tá bom? Mas a gente refletindo acerca de como é que a sociedade olha para os cristãos, será o que ela vê? Será o que as pessoas no seu trabalho, as pessoas que você se relaciona na escola, na faculdade, os seus vizinhos, a pessoa que passa por você no mercado, na academia, sei lá, a pessoa que passa por você ao longo do dia a dia e sabe que você é um cristão, o que ela vê? Deixa eu trazer uma definição, pelo menos que eu vejo ser muitas vezes fomentada na sociedade que a gente vive acerca do que é um cristão. E veja, muitas vezes os cristãos são pessoas que julgam os outros, os cristãos são homofóbicos, os cristãos são moralistas, eles pensam que são os únicos que vão para o céu, e no fundo, assim, bem no fundo, no secreto, saboreiam o fato de que todos os outros vão para o inferno. É assim que a sociedade olha para os cristãos. Mas sabe o que é triste? Deixa eu confessar aqui o meu pecado para vocês. O que é triste é perceber que muitas e muitas vezes, de fato, se eu não tiver cuidado, se eu não cuidar do meu coração, eu me incluo nessa definição. De pessoas que realmente olham para as outras com um ar de superioridade, de pessoas que realmente olham para as pessoas ao meu redor, para a forma como elas vivem, e eu olho para o que elas estão fazendo de errado, e eu digo, vai para o inferno. E eu tô livre disso aí. E mais, a gente poderia ainda incluir que muitas vezes a nossa vida se resume a domingo após domingo, estarmos inseridos num contexto como esse aqui, de um encontro que faz parte da nossa agenda, e que, por estarmos inseridos nesse contexto, então está tudo certo, nós vamos para o céu, a nossa vida está muito bem definida, e quando saímos daqui, a gente de fato olha para as outras pessoas com esse olhar. Esses são os cristãos.
Sabe, nós somos, e os índices estão cada vez aumentando, aqueles que predominam a sociedade brasileira. Nós somos muitos cristãos. Muitos. Nós ocupamos cargos importantes, seja na política, seja em outras esferas sociais. Continuamos crescendo e o que muitas pessoas olham para nós e enxergam em nós é essa definição. Nós somos essas pessoas. Faz sentido isso para você? Mas como é que fica a dinâmica da vida de Jesus exposta nas Escrituras para com aqueles que o seguiram e a nossa vida? Como é que fica, ou onde é que fica a vida que Jesus propõe e diz que os seus seguidores, os seus discípulos deveriam vivê-la, e a nossa vida? Será que nessa perspectiva do cristianismo, nós apenas não estamos buscando como de fato um escape para os medos que nós temos do que é que vai acontecer depois da morte? Eu tenho lido bastante sobre espiritualidade de uma forma geral e é incrível perceber que do ateu a qualquer outra vertente de religiosidade, todo mundo em algum momento pensa, o que é que vai acontecer depois da morte? E nós sabemos, porque as Escrituras nos garantem que algo maravilhoso vai acontecer, por isso nós nem precisamos ter medo da morte. Mas será que a vida com Jesus se restringe a isso? Porque se restringe a isso, então eu quero levantar uma outra reflexão para te deixar um pouquinho mais em crise. Por que é que a gente só pensa na perspectiva da eternidade quando algo de ruim acontece com a gente ou quando uma tragédia acontece perto da gente? Será que não é porque, inclusive, quando a gente está vivendo alguma coisa muito boa, quem aqui já não disse assim, eu estou no paraíso? Então veja, existe uma tensão entre aquilo que muitas vezes a gente vive como cristianismo, como cristãos, e aquilo que de fato é o chamado de Jesus para que eu e você nos tornemos seus seguidores, seus discípulos. E como eu já disse, discípulo não é algo que dá para a gente conceituar de forma ampla. Um discípulo é um seguidor, um discípulo é um aprendiz, um discípulo é um aluno. Um discípulo é alguém que anda com o mestre para aprender a viver a vida com ele. É interessante que a Bíblia narra para nós um encontro de Jesus com alguém que nos nossos dias muito bem poderia ser chamado de cristão, e que estava tudo bem com a vida dele, estava tudo certo, mas como com a gente não é assim, a gente sabe que não está tudo certo, por isso que a gente vive indo até Jesus. Senhor, e aí, o que falta, tudo mais. Jesus tem um encontro assim com um jovem, a Bíblia chama ele de um homem rico, de um jovem rico, de um rapaz rico. É uma história conhecida, a história do jovem rico, mas veja bem o que acontece. Um dia Jesus está por aí, e aí um homem sai correndo em sua direção, se põe de joelho diante dele e faz uma pergunta: bom mestre, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, o que eu farei para conquistar, para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta daquele jovem. Essa é a nossa pergunta, né? O que é que eu faço para conquistar a vida eterna? O que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, percebendo o que é que estava acontecendo ali com aquele rapaz, o anseio do seu coração, legítimo de fato pela eternidade, Jesus dá uma resposta interessante, porque Jesus diz assim: por que você me chama bom? Não há quem seja bom, ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Então Jesus aqui já dá uma nivelada e já coloca para aquele rapaz assim: olha, não tem a ver com bondade, não tem a ver com ser bom, só tem um que é bom, Deus. E aí Jesus continua dizendo assim: você conhece os mandamentos.
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aquele jovem declara, pô, então tá tudo bem. Eu fico imaginando aquele rapaz quando Jesus começa a falar. Primeiro, não matarás. Aí o cara, opa, tô dentro. Não furtarás. Cheguei mais perto. Não adulterarás. E aí quando Jesus termina o negócio, o cara, tô dentro. E é isso que ele diz. Bom, então tá joia, então tá tudo bem. Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Desde a minha adolescência. Aí, nesse momento, acontece um negócio interessante aqui. Se você percebeu como Jesus responde a esse jovem, e nós temos a revelação toda escrita, a Bíblia, a gente, olhando para a forma como Jesus fala acerca da lei, Jesus cita as 10 palavras, ou parte dela, e se você abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, você vai ver quando Deus entrega as tábuas para Moisés, né, a revelação que nós conhecemos como os 10 mandamentos para Moisés, você vai ver que está incompleto a fala de Jesus, né? Jesus coloca para aquele rapaz a segunda tábua. E a segunda tábua, muitas vezes, pode ser vista como algo assim, de cunho único e exclusivamente moral. E deixa eu perguntar algo para todos nós aqui. Quem aqui de nós não poderia olhar para essas questões e dizer assim, tô dentro. Eu não mato, eu não roubo de ninguém, eu não sou adúltero, eu honro meus pais, eu não falo mal de ninguém. E aí a gente olha esse negócio e a gente fala, opa, dá certo esse negócio de ser cristão. Estou dentro, Senhor. Aí, uma reação de Jesus acontece quando aquele jovem cai no equívoco de achar, estou dentro porque eu sou bom. E é a mesma reação de Jesus que acontece quando cristãos dizem, estou dentro porque eu sou bom. O versículo 21 vai nos mostrar algo interessante. Uma reação de Jesus. E o texto diz assim, Jesus olhou para ele e o amou. E esse olhou aqui, quando a gente vai no texto original, no texto grego, é porque olhar para nós bom, estou olhando aqui para o Paulo. Né? Mas no texto original, a palavra olhou ou olhar se refere a um olhar profundo com a alma. Sabe o que aconteceu? Jesus teve compaixão daquele cara. Jesus se compadeceu dele. Por que Jesus se compadeceu dele? Jesus se compadeceu dele porque ele viu o quão perdido aquele rapaz estava por achar que as respostas para o anseio dele pela eternidade se resumia a algumas práticas morais boas que ele era capaz de fazer. E Jesus o amou. E aí Jesus o ama e tem uma reação ao seu amor. E ele fala para aquele jovem, falta uma coisa para você. Legal, já entendi. Você é bom. É isso que você se considera, mas falta uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Aí o jovem reage. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A gente costuma olhar esse texto e a gente olha para a forma como Jesus pede algo àquele jovem e a gente, na maioria das vezes, pensa apenas na perspectiva do dinheiro, da riqueza.
Porque o texto diz, falta uma coisa. Jesus disse para aquele jovem, falta uma coisa. O que é que falta? E aí a gente, na maioria das vezes, pensa assim, bom, falta ele ir vender tudo que ele tem e dar para os pobres. Mais uma prática egocêntrica, que depende de mim. Aliás, tem muita gente que vive assim. Isso também não é generosidade. Tem muita gente que gosta de ser visto, que gosta que as pessoas vejam o que elas fazem, o quanto elas contribuem, o quanto elas dão. Por quê? Porque isso garante que eu estou dentro. O que é que falta? Não falta ele ir vender tudo e dar para os pobres. O que falta é, venha e siga-me. Esse aqui é o dia em que os 12 quase se tornou 13. Porque Jesus ama aquele rapaz ao ponto de chamá-lo, de convidá-lo para segui-lo. Jesus olha para um jovem com práticas judaicas do Antigo Testamento, relacionadas às leis, sendo de fato vivenciadas por ele. Aquele jovem vai até Jesus, e ele vai até Jesus como Jesus sendo um rabino, um mestre, e é assim que ele fala com Jesus, e ele vai para tão exclusivamente comprovar que ele era bom. E Jesus olha para aquele rapaz e é tomado por compaixão, e ele fala para aquele jovem, olha, falta uma coisa para você. Vem me seguir. Vem andar comigo. E no meio disso, Jesus coloca a questão daquele jovem ter que ir, vender tudo que ele tinha e dar tudo que ele tinha para os pobres para segui-lo. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus pede isso para aquele jovem? Jesus pede isso para aquele jovem porque no chamado ao discipulado de Jesus não tem como ter nada entre o seguidor e Jesus. Não tem como. Não tem como se tornar um seguidor de Jesus e ter algo entre. Porque Jesus sabe que se aquele jovem começar a segui-lo tendo as suas riquezas logo ele vai ter que voltar. Logo ele vai ter que abrir mão de alguma coisa que Jesus vai pedir, de alguma viagem, de alguma ação. Por quê? Porque ele tem muitas coisas, porque ele tem muitas riquezas. Então Jesus fala, olha, vai, vende tudo que você tem, inclusive você vai ganhar o que você quer. Inclusive você vai ter um tesouro guardado na eternidade. Jesus está dizendo, cara, isso aí está garantido, você vai ter a vida eterna. Mas só que vida eterna não tem a ver com o que é que vai acontecer com você quando você morrer. Jesus é aquele que é a eternidade em pessoa. E Jesus está dando àquele jovem o privilégio de começar a conviver com a eternidade naquele momento, convidando para que ele fosse segui-lo. Esse é o chamado de Jesus para aquele jovem. Vem me seguir, vem andar comigo. Jesus amou a intenção daquele jovem. Jesus se compadeceu do anseio que estava no coração daquele jovem, que é o anseio que está no coração de todo ser humano. Todos nós queremos que as coisas não acabem. Todos nós queremos construir coisas e na nossa mente a gente quer que elas sejam eternas, porque esse é um anseio do coração do ser humano, a eternidade. E Jesus é tomado de compaixão por isso. E ele então faz um convite, um chamado para aquele jovem, para aquele rapaz. Cara, você não tem ideia diante de quem você está. Isso que você quer já pode começar a acontecer agora. Vem me seguir. Mas para você me seguir não tem como ficar algo entre nós dois. Então, no caso daquele rapaz, eram as riquezas. Ele disse, cara, você precisa abrir mão disso. Você precisa vender tudo, dar tudo que você tem para os pobres. E vem para você se relacionar com a eternidade. Agora. E aí aquele jovem se entristece com a colocação de Jesus. E ele começa a dar passos para trás, até o ponto de Jesus perdê-lo de vista e ele vai embora. Sabe, o chamado ao discipulado de Jesus
Isso precisa ficar claro no meu coração, no seu coração, na nossa vida. O chamado ao discipulado implica em unidade exclusiva com Jesus. Unidade exclusiva com Jesus. É casamento. Ele é o noivo. Aqueles que dizem sim para o seu chamado se tornam noiva. Por isso a linguagem das Escrituras com relação a Jesus e a igreja é essa linguagem linda, matrimonial, do noivo com a noiva. Porque não existe intimidade maior do que a intimidade do noivo para com a noiva. Mas a intimidade do noivo para com a noiva não pode ter nada entre. Não é possível. Eu com a minha esposa, só existe uma maneira de nós sermos um. Não pode existir nada entre nós dois. Só existe uma maneira daquele jovem se tornar um discípulo de Jesus. Não pode existir nada entre aquele jovem e Jesus. Só existe uma maneira de eu e você nos tornarmos seguidores, discípulos de Jesus. Ele está nos chamando, Ele nos convida. Mas não pode existir nada entre nós dois. Não pode existir nada entre você e Jesus. Por quê? Não é porque Jesus é egoísta. Porque Jesus sabe que se nós tivermos algo entre nós e Ele, esse algo, em algum momento, vai tomar de nós a prioridade, o coração, o tempo. E sabe, nós temos coisas demais entre nós e Jesus. Essa ideia geral do cristianismo não tem nada a ver com o chamado de Jesus. Mas a boa notícia é que Jesus, o Cristo, tem compaixão dos cristãos. E sabe qual é a maneira dele colocar em prática essa compaixão e esse amor? É chamando os cristãos para se tornar seus discípulos. Quem você é? Quem você é? Será que hoje você pode dizer: Senhor, um dia eu ouvi o seu chamado para eu me tornar um seguidor seu. Um dia o Senhor viu o anseio do meu coração. Um dia o Senhor viu o vazio da minha alma. E o Senhor me convidou. E eu disse sim. E não existe mais nada entre nós dois. Será que essa pode ser a sua resposta? Daquele jovem, o que existia entre ele e Jesus eram as suas riquezas. Talvez possa ser essa a realidade de muitos aqui. Os bens, o dinheiro, a profissão, a carreira, quem sabe até mesmo a família, a idolatria dos filhos, quem sabe a religião. Não pode haver nada entre um seguidor e o mestre, o discípulo e Jesus. Como é que está o nosso coração com relação a isso, a esse chamado? Jesus nos chamou no dia em que Ele subiu naquele madeiro, naquela cruz. Momentos antes, o Evangelho de João, no capítulo 17, vai narrar uma oração de Jesus e Ele ora por nós. Ele ora por aqueles que iriam crer mais à frente, na pregação daqueles que viriam após Ele. Nós sempre estivemos no coração de Jesus, as nações, as pessoas, eu e você. E quando Jesus morre naquela cruz, o meu pecado, o seu pecado, a nossa rebelião foi colocado sobre Ele. E na ressurreição Ele já inaugura essa nova vida. E quando o Espírito Santo é derramado, como nós vimos na semana passada, para selar os seguidores de Jesus, isso deve gerar em nós uma vida muito prática com relação ao que nós lemos nos Evangelhos, a vida de Jesus. A vida de Jesus tem fluído de você? Nós podemos dizer: eu fui chamado por Jesus, eu disse sim, e agora não sou eu mais quem vivo. Agora é Cristo que vive em mim.
Essa pode ser a nossa afirmação. A vida que agora eu vivo nesse corpo aqui, eu vivo pela fé naquele que por mim morreu e ressuscitou. Eu não vivo mais. Senhor, não existe mais nada entre nós dois, eu abri mão de tudo. Tudo, meu tempo, meu dinheiro, minha família, meu lazer, tudo que eu tenho é do Senhor. Nada é meu. Nós temos uma relação exclusiva, de unidade. Porque, irmãos queridos, o chamado de Jesus só tem espaço, ou requer de nós apenas uma resposta. Senhor, eu vou abrir mão de tudo para te seguir. Senhor, segunda-feira, quando eu vou para o trabalho, não sou eu que vou para o trabalho, é o Senhor que vai para o trabalho. Senhor, quando eu me relaciono em casa com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, Senhor, não sou eu, não são as minhas vontades, não são as minhas emoções, não são os meus sentimentos, é aquilo que o Senhor diz que eu devo ser. Eu reajo como o Senhor reage, Senhor. Sabe, o discípulo é aquele que olha para o mestre, e ele começa a andar atrás do mestre com um caderninho, e ele começa a observar tudo que o mestre faz, como o mestre fala, a maneira como ele reage, às vezes em que as pessoas falam mal dele, às vezes em que as pessoas fecham ele no trânsito, às vezes em que as pessoas mentem sobre ele. O discípulo fica andando atrás do mestre, e ele anota exatamente tudo que o mestre faz, porque ele vai querer viver exatamente aquilo na vida dele. É assim na sua vida com Jesus? É assim, tudo que a gente ouve aqui domingo após domingo é assim, os nossos ouvidos estão abertos e a nossa realidade prática eu vou sair daqui agora. Jesus, o mestre não sou eu, não é o pastor Ricardo, o pastor David, não. Jesus está falando, Ele é o mestre, Ele é o Senhor. E Ele inclusive já disse, tem vida eterna, o tesouro está no céu, guardado para vocês, mas a vida eterna é para ser vivida agora. A vida eterna é que vocês me conheçam. A vida eterna é que vocês vivam agora o que vocês já vão viver no céu. Essa é a loucura do Evangelho, porque o futuro invadiu o presente. Não é para discípulos de Jesus viverem as tensões que a gente tem vivido, emocionais, sentimentais, mas a gente vive muito dessas tensões porque existem coisas entre nós e Jesus. Tem cristão demais e discípulos de menos. Porque nós lemos as Escrituras e nós olhamos e vemos o que os discípulos de Jesus fizeram. Se a quantidade de cristãos que nós temos fossem discípulos, o Brasil já estaria transformado pela realidade do Evangelho. Transformado. Eu gosto da maneira como o pastor Francis Chan fala acerca do chamado de Jesus, porque ele vai dizer assim, o chamado para ser discípulo de Jesus, presta atenção nisso, o chamado para ser discípulo de Jesus está disponível para todos. Lendo esse texto que eu li hoje, ao longo dessa semana, meu coração foi tomado assim de, Senhor, qual é o tamanho da sua graça? Porque a gente costuma dizer, né, que Jesus odeia os religiosos e tudo mais. Não, Ele ama. Ele ama, mas a maneira dele amar os religiosos é, larga a religião e vem se tornar meu discípulo. Então está disponível para todos, mas não podemos escolher nossas próprias atribuições. Se Jesus é o Senhor, então Ele define as suas prioridades. Se Jesus é o Senhor da sua vida, então as prioridades da sua vida, a sua agenda, o que é que você vai fazer, as decisões que você vai tomar, elas não são suas, ela é de Jesus. Se Ele é o Senhor, se Jesus é o Senhor, então a sua vida lhe pertence a Ele. Não há como dizer a Ele o que é que você vai fazer hoje ou pelo resto da sua vida. Não tem como. Vida com Deus não tem esse negócio da gente chegar diante dele de tempo em tempo perguntando, Senhor, está tudo bem? É isso aqui mesmo que eu tenho que continuar fazendo? E aí vamos continuar vivendo a nossa vida. Não tem a ver com isso. Algumas pessoas olham para a maneira como nós somos igreja e falam assim, mas você só tem um culto na semana, é isso mesmo?
É só domingo de manhã? É só domingo de manhã, no nosso caso aqui em Vinhedo, né? Porque se você for à tarde, à noite em Valinhos e Jundiaí, vai ser a mesma pregação e tudo mais. É só isso, é só um. Mas por que é só um? Porque não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que Jesus mandou a gente ter um monte de reunião. O que Jesus diz é que nós devemos ser discípulos, seguidores dele, o tempo todo. O tempo todo. E muitas vezes um monte de reunião também nos coloca nessa zona segura de conforto de dizer, opa, estou dentro. Eu vou domingo de manhã, domingo à noite, terça, quarta, quinta, estou dentro. Senhor, está vendo? Está tudo certo, estou dentro. E Jesus vai continuar dizendo, falta uma coisa. Falta uma coisa. Falta uma coisa. Falta uma coisa. O que é que falta, Senhor? Falta você me seguir. Falta você se tornar um seguidor, um discípulo, um pupilo meu, um aluno, um aprendiz. Para de ficar juntando um monte de conhecimento. Para. Começa a viver a vida comigo. É isso que Jesus fala para nós. É isso que Jesus fala para a religiosidade cristã. Para de ficar vivendo dentro desses marcos de fronteira que vocês inventaram para se sentir confortáveis e começa a viver a vida em mim. Sabe, tem uma passagem nas Escrituras que já me deixou muito em crise até eu entender o que é que Jesus estava querendo de fato. Jesus disse que no dia em que ele voltar, muitas pessoas se apresentarão diante dele assim, Senhor, olha o que eu fiz, estou dentro. Aí Jesus vai dizer, opa, afaste de mim. Mas por que, Senhor? Eu orei, eu expulsei demônio em seu nome, eu fiz tal coisa em seu nome e tudo mais. Ele vai falar assim, ok, você fez mesmo um monte de coisa, mas a gente nunca teve relacionamento. Mas a gente não se relacionou. Cristão pode nos enganar. Jesus ama os cristãos. Mas a maneira dele nos amar é, falta uma coisa. Larga o que está entre nós dois e siga-me. E siga-me. E aí, pensa nisso aí. Como seria o mundo cheio de discípulos de Jesus? Porque cheio de cristãos, tá. Está cheio. Então a questão é, como seria o mundo? Deixa eu minimizar. Como seria o seu bairro? Menos ainda, como seria o seu condomínio? Como seria o prédio onde você mora? Como seria o seu local de trabalho? Como seriam as pessoas que se relacionam com vocês, que passam por você, por nós? Se nós verdadeiramente formos discípulos de Jesus, como seria Vinhedo? Como seria a nossa cidade? Como seria o Brasil? Cheio de discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus, esses que falam assim, Senhor, deixa eu ver como é que você faz. Senhor, deixa eu ver como que você responde às pessoas. Senhor, deixa eu ver como você se importa pelas pessoas. Senhor, deixa eu ver como o Senhor ama as pessoas. Senhor, deixa eu ver como o Senhor ama a igreja para eu aprender como eu amo a minha esposa. Senhor, deixa eu aprender. Como que o Senhor faz quando alguém te trai? Eu perdoo. Senhor, deixa eu ver quando alguém te trai até com um beijo. Eu amo. Senhor, deixa eu ver quando alguém faz com o Senhor aquilo que o Senhor avisou que ia fazer e a pessoa falou que não ia fazer. Eu marco um encontro com ele. Eu amo. Senhor, quando você faz, quando o Senhor vê a injustiça. Eu trago a justiça do meu Pai. Imagine esse ano. Sendo tocado por cada discípulo de Jesus, presente aqui hoje, que hoje escuta Jesus dizer, eu sei o anseio que está no seu coração.
A boa notícia para você é: esse anseio pode ser satisfeito hoje. Existe vida eterna hoje. Existe vida abundante hoje. Senhor, eu estou fazendo tudo direitinho. Então, falta uma coisa. Tem alguma coisa entre nós dois? Eu quero fazer essa pergunta para você. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida, olha para a sua vida. Tem alguma coisa entre Jesus e você? Projetos, sonhos, carreira, dinheiro, riqueza. Tem alguma coisa entre você e Jesus? Por favor, não saia daqui hoje triste, como aquele jovem saiu, porque ele não estava disposto a dizer: ok, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho para não ter mais nada entre nós dois. Porque nós temos toda a revelação, nós sabemos quem é Jesus. Essa mesa representa que de fato a esperança do dia em que o noivo voltará para resgatar a noiva está em aberto. A história continua. Não fique tomando ceia após ceia sem que essa verdade impacte o seu coração. Eu tenho certeza que todos nós, a partir de amanhã, entraremos em semanas de desafios, de decisões, uns mais, outros menos, quem sabe de medos, quem sabe de angústia. Mas o chamado de Jesus continua sendo: faz o seguinte, eu sei o que está no coração de vocês. Eu sei que vocês não se sentem seguros fazendo coisas, porque eu sou a segurança. Então, faz o seguinte, vai, abre mão daquilo que está entre nós dois e vem me seguir. E vem me seguir. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pelo Evangelho, Deus. Pela boa e maravilhosa notícia de que o Senhor, criando tudo belo, perfeito, harmônico, não virou as costas para nós quando nós decidimos ser nossos próprios deuses, rebeldes. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo com toda a tragédia que vem após a nossa decisão de nos tornarmos separados do Senhor, o Senhor continuou vindo ao nosso encontro. O Senhor fez isso em Jesus, aquele que traz a vida de Deus, aquele que traz para a terra a eternidade. Obrigado, Senhor, porque Jesus viveu a nossa vida. Viveu de forma perfeita e um dia foi obediente até a morte de cruz para pagar o nosso preço da rebelião. E quando ressuscitou, traz para agora a eternidade. Deus, nós não queremos ser destes que veem no cristianismo uma boa oportunidade de ter a eternidade segura. Livra-nos disso, Senhor. E de continuarmos achando que a segurança das nossas vidas está na força dos nossos braços, daquilo que temos, na nossa inteligência, na nossa religiosidade. Livra-nos disso, Senhor. Porque nós continuamos com o coração sedentos pela eternidade. E obrigado pelo seu chamado, Jesus. O chamado do Senhor para uma vida de discipulado com o Senhor. Deus, a primeira tábua tem a ver com não ter outros deuses além de nós, além do Senhor. Não fazer para nós nenhum ídolo. Te honrar, te amar, descansar no Senhor.
Essa é a vida que Jesus traz e essa é a vida que nós queremos hoje aqui, Pai. Hoje, mais uma vez, nos reconectar com ela, Senhor. Senhor, se existe algo entre nós dois, nessa manhã, Pai, eu quero dizer, eu abro mão. Gere isso no nosso coração, Senhor. Para que Vinhedo, Valinho, Jundiaí, Campinas, o estado de São Paulo, o Brasil seja impactado por discípulos, mesmo que sejam poucos. Gere na nossa nação, Senhor, igrejas comprometidas com o chamado ao discipulado do Senhor, Deus. Que saiamos daqui nessa manhã, Deus, com o nosso caderninho aberto, andando atrás do Senhor, perguntando sempre o que é que o Senhor faz para que a gente faça igual. Obrigado porque o Espírito Santo em nós é o que nos capacita a essa nova vida, Deus. Não é o nosso esforço, não é, Senhor. É a intimidade com o Senhor que gera isso em nós. Que sejamos discípulos íntimos, discípulos que andam colados com o Senhor, discípulos que tenham unidade exclusiva com o Senhor. Que nada, Senhor, esteja entre nós dois. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Amém, Senhor.